foi quando, por razões geográficas e racionais, estes nomos subdividiram-se em dois reinos distintos, um ao norte e outro ao sul. José Arruda e Nelson Piletti revelam que foi por volta de 3200 a.C. que o faraó Menés, do Reino do Sul, unificou as duas regiões, dando início ao longo período de apogeu da sociedade egípcia, a Era dos Faraós. Segundo Mircea Eliade, foram a religião e, sobretudo, o dogma da divindade do faraó que contribuíram, desde o início, para modelar a estrutura da civilização egípcia. Eliade declara que, segundo a tradição, a unificação do país e a fundação do Estado foi obra do primeiro soberano, conhecido pelo nome de Menés, vindo do sul. Menés construiu a nova capital do Egito, unificando em Mênfis, perto da atual cidade do Cairo. Foi lá que celebrou pela primeira vez a cerimônia da coroação. Mais tarde, e durante mais de 3 milênios, os faraós foram coroados em Mênfis. Muito provavelmente a cerimônia culminante era uma reprodução daquela inaugurada por Menés. Não era uma comemoração dos feitos de Menés, mas a renovação da fonte criadora presente no acontecimento original. A fundação do Estado unificado equivalia a uma cosmogonia. O faraó, Deus encarnado, instaurou um mundo novo, uma civilização infinitamente mais complexa e superior à das aldeias neolíticas. O essencial era assegurar a permanência desta obra efetuada de acordo com o modelo divino. Em outras palavras, evitar as crises suscetíveis de abalar os alicerces do novo mundo. A divindade do faraó constituía a melhor garantia disso. Como o faraó era imortal, sua morte significava somente sua transladação ao céu. Estava assegurada a continuidade de um Deus encarnado e, consequentemente, a continuidade da ordem cósmica e social. O historiador romeno nota ainda que as mais importantes criações sociopolíticas e culturais que se tenham verificado durante as primeiras dinastias foram essas criações, que se fixaram os modelos para os 15 séculos subsequentes. Para José Arruda e Nelson Piletti, esse período pode ser dividido em 3 momentos distintos. O Antigo Império, época em que, concluída a unificação do Egito, os sucessores de Menés organizaram uma monarquia poderosa. O soberano, considerado uma divindade, governava com poder absoluto, auxiliado pelos altos funcionários que administravam os nomos. Com o tempo surgiu um funcionário responsável pelo controle das inundações do Nilo e até um arquiteto real. Entre 2700 e 2600 a.C. foram construídas as celebres pirâmides de Gizé, atribuídas aos faraós Kelps, Kefren e Miquerinos, entre 2400 e 2000 a.C. A autoridade do faraó acabou enfraquecendo pela ação dos monarcas, apoiados pela nobreza. Esta situação lançou o país numa grave crise. Segundo o Médio Império, entre 2000 e 1580. Nessa fase, os faraós reconquistaram o poder. Indivíduos das camadas inferiores passaram a ser aceitos no exército, fortalecendo a instituição. A Palestina e a Núbia foram conquistadas. Na primeira, descobriram-se minas de cobre, na segunda, encontrou-se ouro. Os metais fortaleceram o Estado e possibilitaram o aprimoramento da produção de armamentos. Entre 1800 e 1700, os hebreus, retirando-se da Palestina, chegaram ao Egito, mas foram os Hicsos, vindos da Ásia, que criaram as maiores dificuldades. Com cavalos e carros de combate que os egípcios desconheciam, dominaram o país e instalaram-se no delta do Nilo, permanecendo na região até entre 1750 a 1580 a.C. Até a chegada do Novo Império, entre 1580 e 1085 a.C., se deu com a expulsão dos Hicsos, evento que marca o início de uma nova fase, com grande desenvolvimento militar e a conquista de um vasto território. No governo de Tutmés III, que foi de 1480 a 1448, o domínio egípcio chegou a se estender até o rio Eufrates, na Mesopotâmia.
As áreas conquistadas eram transformadas em uma espécie de protetorado. Os governos locais eram mantidos no poder sob o controle de um representante do faraó. Segundo Arruda Epilete, por volta do século XIV a.C., Amenófis IV, que viveu de 1377 a 1358, esposo de Nefertiti, visando diminuir o poder sacerdotal, deu início a uma revolução político-religiosa, substituindo os deuses tradicionais por Atom, símbolo do disco solar. Nós vamos falar mais sobre isso com detalhes. Após construir um templo em Hermópolis, Amenófis se autonomeou Akhenaton, ou seja, o supremo sacerdote do novo deus. Apesar disso, Tutankhamon, seu descendente, restaurou o culto aos deuses tradicionais, pondo fim a esta revolução. Com o passar dos anos, o império entrou em declínio, com inimigos ameaçando as fronteiras. A resistência nacional era cada dia mais enfraquecida, graças à rivalidade entre o faraó e os grandes senhores enriquecidos pela guerra. Os faraós das dinastias de Ramsés II, por exemplo, enfrentavam novos obstáculos vindos da Ásia Menor. Por volta do século VII a.C., o país foi invadido pelos assírios. Em 525, o rei persas Cambises derrotou o faraó Psamético III, colocando fim na independência egípcia. Os povos do Nilo foram ainda dominados por Alexandre Magno da Macedônia e, a partir de 30 a.C., pelos romanos.